Durante a Segunda Guerra Mundial, um capitão de primeira viagem tem a difícil tarefa de proteger 37 navios cargueiros, que estão transportando tropas e suprimentos que podem mudar o rumo da guerra. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Greyhound na mira do inimigo. E pessoal, nós estamos quase chegando a 500 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 6.410 likes. E agora bora lá! Começamos com um discurso de Winston Churchill, explicando que uma única geração de pessoas passaram pelos horrores de duas guerras mundiais. O ano é 1942 e vários navios de guerras americanos estão passando pelo Atlântico Norte para levar suprimentos para a Grã-Bretanha, que está enfrentando a Alemanha e a Itália. E o objetivo da caravana de navios é chegar até a cidade de Liverpool, na Inglaterra. Mas o que pode complicar a missão é que tem somente 4 navios de guerra para proteger 37 cargueiros, que estão transportando tropas e mantimentos valiosos para os aliados. Então passamos para o veterano da marinha chamado Ernest Krause, que está fazendo a sua estreia como capitão, sendo responsável por comandar o navio de guerra Greyhound. E aí vemos que ele está orando, pedindo para que a missão de escoltar os navios cargueiros dê certo. Mas 2 meses antes disso acontecer, era Natal, e o capitão estava em um hotel da Califórnia, trocando presentes com sua namorada chamada Evelyn. E aí ele dá para ela um pingente com uma frase bíblica impressa, e Evelyn dá para Ernest um calçado e também uma miniatura de um navio que ela viu no World of Warships. Isso mesmo galera, o World of Warships está patrocinando o vídeo de hoje. E para você que não conhece esse incrível game, o World of Warships é um jogo gratuito que está disponível para PC. E nesse jogo você escolhe navios de guerra que realmente existiram na vida real e enfrenta outros jogadores em incríveis arenas de batalhas de 12 versus 12, sendo que existem várias classes diferentes de navios para escolher, como os encoraçados, contra-torpedeiros, porta-aviões, cruzadores e até mesmo submarinos. E o mais legal de tudo é que novos conteúdos são lançados todos os meses, como novos navios, novas nações para escolher e até mesmo teve uma atualização do King Kong versus o Godzilla. Mas calma que não acaba por aí, pois até mesmo os gráficos do jogo foram atualizados para deixar os mapas mais realistas. Recentemente, mais de 40 mapas que possuem clima dinâmico sofreram atualizações das texturas gráficas, para deixar os mares de World of Warships ainda mais realistas, e assim deixar a sua imersão com um game absolutamente incrível. E o World of Warships tem uma bela surpresa para vocês. Em breve, 10 novos navios pan-americanos serão lançados, o que inclui navios aqui do Brasil e de outras partes da América do Sul. Então aproveitem galera que o game está disponível para PC e consoles, e baixem o World of Warships pelo link da descrição, e usem o código BRAVO quando forem se registrar para ganhar um pacote de brindes insanos. Depois de conferir que os navios de World of Warships são extremamente idênticos com o que ele comanda, o capitão Ernest mostra que gostou da miniatura, e em seguida ele coloca uma passagem para uma praia tropical em cima da mesa, para eles não terem que esperar a missão naval acabar para se casarem. Só que Evelyn recusa a proposta e explica que o mundo está um caos atualmente e que ela quer esperar a guerra acabar para ambos se casarem. De volta ao presente, o capitão Ernest se reúne com os outros oficiais do navio e pergunta se algo importante aconteceu no dia anterior. Então Charlie explica que 2 soldados chamados Flusser e Shannon trocaram socos, e aí os dois são chamados para explicar o motivo dessa briga. E o capitão Ernest diz que não irá tolerar esse tipo de comportamento em seu navio, e até mesmo cita um trecho bíblico para aconselhar os jovens. No entanto, uma emergência atrapalha a conversa deles, pois o capitão é informado que os contra-torpedeiros Eagle e Harry mudaram de rota para caçar um submarino alemão que estava nas proximidades. Então o capitão Ernest pede que o alarme de emergência do navio seja ativado, para que todos os soldados ouçam um barulho e assumam as suas posições. Com isso, alguns soldados começam a colocar munições nas artilharias, e logo em seguida o cara que cuida do sonar consegue localizar a embarcação. Mas o capitão Ernest quer ter certeza de que esse objeto é realmente um submarino inimigo, e por isso ele ordena que os soldados não disparem até terem uma confirmação visual. Só que essa espera dá a chance do submarino voltar para o fundo do mar, escapando assim dos navios americanos. No entanto, o capitão Ernest sabe bem o que faz, e por isso ele rapidamente cria um plano para interceptar o submarino, passando ordens para os soldados que estão controlando o leme, e também para Epstein, que é o soldado que está de olho no sonar, e ele está tentando localizar o submarino por meio dos ruídos que as hélices do motor produzem. Mas infelizmente ele não está tendo sucesso em localizar o submarino dessa forma, e por isso a moral da tripulação começa a baixar, e vários soldados ficam desanimados com a possibilidade do inimigo sair ileso. Mas o capitão Ernest não perde as suas esperanças e faz uma oração, e nesse mesmo instante uma linha surge no sonar, e Epstein avisa que eles conseguiram rastrear o submarino inimigo. Então eles começam a se aproximar do submarino, e os alemães tentam passar por debaixo do Greyhound, mas Ernest ordena que as cargas de profundidade sejam lançadas no mar para acertarem o submarino. No entanto, eles logo percebem que o ataque não surtiu efeito, pois nenhum destroço começou a boiar no mar. Então o capitão Ernest entra para usar o comunicador e pede para os navios mudarem para a formação de defesa, pois ele está com medo de que esse submarino dispare torpedos nos navios cargueiros da caravana. Só que logo em seguida, um soldado que está no deck começa a comemorar, avisando que tem rastros de óleo no mar, confirmando assim que eles conseguiram abater o submarino. Então o capitão usa o microfone para anunciar o triunfo para o resto da tripulação, e todos comemoram a vitória. E aí o capitão Ernest vai pessoalmente dar os parabéns ao soldado Epstein, que conseguiu localizar o submarino, mesmo estando
estando em condições nada favoráveis. Após isso, alguns soldados elogiam Ernest por ter eliminado vários combatentes alemães que estavam naquela embarcação, mas ele diz com pesar que foram várias almas que se foram, mostrando que mesmo em uma guerra, Ernest não abandonou o seu lado religioso. Algum tempo depois, Ernest tenta descansar um pouco a cabeça, porém um dos soldados conta que o navio mercante chamado Despotico lançou 2 foguetes de sinalização para pedir ajuda. Com isso, o capitão vai até o deck, e usando um binóculos ele percebe que já era tarde demais, e que destruíram o navio mercante. Então, o submarino inimigo que derrubou o Despotico dispara um torpedo na direção de Greyhound, mas felizmente o piloto consegue desviar a tempo. E o maior problema é que eles ainda não sabem onde está esse submarino. E aí um dos soldados entrega um bilhete ao capitão, informando que 42 tripulantes que estavam no navio mercante conseguiram ser resgatados. E em seguida outras notícias chegam, só que essas não são boas, pois vários navios da caravana também se depararam com submarinos inimigos, mostrando que tem por volta 6 ou 7 submarinos alemães os atacando. Então um deles emerge na superfície da água, para assim ter uma visão mais clara da localização dos navios americanos. E vendo isso, os soldados do Greyhound começam a disparar no submarino usando os canhões de 5 polegadas, mas infelizmente eles acabam errando todos os disparos. Já no dia seguinte, vemos que ainda faltam 36 horas para o apoio aéreo chegar lá para ajudar a eliminar os submarinos. E aí o capitão Ernest acorda bem cedo para continuar tocando o navio, e ele para 10 segundos para tomar um café e uma desgraça já acontece, pois os submarinos começam a atacar novamente, e em meio ao desespero, um cargueiro passa raspando no navio deles, quase causando um acidente naval. E como se isso já não bastasse, os navios aliados começam a disparar uns nos outros, pois o sol ainda não nasceu, e por isso os soldados não conseguem enxergar direito o que está na sua frente. Um dos homens da tripulação do capitão Ernest até leva um tiro de alto calibre, gerando uma cena bem triste, sendo que Epstein até tenta localizar os submarinos inimigos usando sonar, mas os barulhos de tiros e explosões acabam deixando o sonar impreciso, e por um motivo desconhecido, o radar do Greyhound parou de funcionar. Um dos mecânicos do navio até tentou resolver o problema, mas não obteve sucesso. E vendo que a situação está péssima, Epstein se esforça ao máximo para ouvir os barulhos captados pelo sonar, e aí ele aparentemente consegue detectar um dos submarinos. Então o capitão ordena que cargas de profundidade sejam jogadas na localização informada por Epstein, porém nenhum destroço do submarino começa a boiar, e ao analisar o sonar novamente, Epstein percebe que os alemães os enganaram, deixando um objeto metálico no mar para confundir o sonar, e assim fazer com que eles pensassem que era um submarino alemão. E se você gostou dessa estratégia que os alemães usaram, saiba que você pode criar táticas semelhantes no World of Warships, pois além de navios, o jogo também conta com vários submarinos para escolher, totalizando cerca de 76 embarcações alemãs à sua disposição. De volta ao filme, um navio petroleiro é explodido por um torpedo alemão, e o capitão ordena que uma rede de salvamento seja jogada no mar, para resgatar os sobreviventes desse petroleiro. Em seguida, Flipper, que é um soldado especialista em mecânica, conta para o capitão que os alemães usaram um objeto chamado Pillen Warfare para enganar o sonar, sendo que esse objeto era até então desconhecido por Ernest, que estava atuando pela primeira vez como capitão. E aí o mecânico conta que o objeto é feito de metal, e que ele libera um gás efervescente para ficar submerso no mar, fingindo assim ser um submarino. Com isso, o capitão Ernest começa a se sentir culpado por não ter previsto isso, mas o oficial Charlie fala que ele não tem culpa, pois essa era uma tática pouco conhecida. Após isso, um dos navios de caravana lança um sinalizador no céu para pedir ajuda, então Ernest ordena que eles mudem de direção para dar suporte a esse navio, mas surpreendentemente a embarcação é explodida, antes que eles pudessem sequer se aproximar para ajudar. Com isso, a moral da tropa fica lá embaixo novamente, pois esse navio ajudava a abastecer os outros, e por isso ele era de extrema importância para a caravana inteira. Mais tarde, o capitão Ernest volta para a cabine do navio, e o oficial do submarino alemão Wolf invade os alto-falantes do Greyhound para os ameaçar, dizendo que eles terão o mesmo destino dos outros navios de guerra que foram abatidos. Porém, o capitão Ernest tenta ignorar isso ao máximo, e pega o telefone para avisar para todos os outros navios mudarem a frequência de seus rádios, para impedir que os alemães tentem desestabilizá-los com essas provocações. Algumas horas depois, vemos que uma aurora boreal se formou no céu, e que faltavam 26 horas até o apoio aéreo chegar para os ajudar. E aí o capitão recebe um relatório de que mais 5 navios foram destruídos pelos torpedos dos submarinos. E vendo toda essa desgraça, o capitão Ernest fecha os olhos, e pensa na sua mulher por alguns segundos para tentar se acalmar. Após isso, ele se reúne com os outros tripulantes, e Flipper dá a triste notícia de que ele só tem mais 6 cargas de profundidade para usar, pois eles tinham lançado 32 delas no mar quando foram enganados. Em seguida, um dos submarinos alemães resolve dar as caras, e o capitão Ernest pede a ajuda de um navio militar aliado chamado Dick, para encurralarem a embarcação. Então, o submarino emerge e começa a lançar torpedos, cujo rastro pode ser visto no mar, e o soldado no controle do leme se esforça para impedir que o Greyhound seja acertado por um desses torpedos, e rapidamente os tripulantes do Dick conseguem acertar o submarino, furando assim o seu casco. Com isso, o submarino alemão fica impedido de voltar para debaixo do mar, pois o furo no casco fará com que ele afunde. Então, os soldados do Greyhound usam as artilharias que ficam no deck para atirar no submarino, só que os alemães também fazem o mesmo, e conseguem eliminar alguns soldados do Greyhound. Mas eventualmente o submarino alemão não resiste aos ataques dos dois navios e acaba afundando de vez.
vez. Após a batalha, podemos ver que o clima não é de vitória, pois 3 soldados do Greyhound morreram, incluindo Cleveland, que trazia as refeições do capitão e que também era um amigo pessoal dele. E aí Charlie informa que além dos 3 mortos, 3 soldados ficaram gravemente feridos, e com grande pesar, o capitão ordena que um funeral seja organizado para os que morreram. Mais tarde, Ernest faz uma oração durante o funeral, e logo em seguida os corpos são jogados no mar, e aí os soldados disparam pro alto e os demais prestam continência aos que morreram. Após isso, um sinalizador do destroyer americano Eagle é visto nos céus, então o capitão liga para perguntar o que aconteceu, e um soldado informa que a sala de máquinas foi atingida, e que isso ocasionou um incêndio no navio. Já no dia seguinte, vemos que ainda faltam 14 horas para o apoio aéreo chegar, e que o destroyer Eagle está quase afundando por conta daquele buraco que foi aberto na sala de máquinas. E aí um dos soldados liga para o capitão Ernest e informa que eles tentaram remendar o buraco, mas que isso não adiantou. Então eles pedem permissão para abandonar o navio que está afundando, e o capitão concede, dizendo que eles fizeram um bom trabalho. Mais tarde, o novo ajudante traz a refeição do Ernest, e ele se confunde e chama o cara de Cleveland, pois ainda não se acostumou com a morte do seu amigo. Em seguida, o capitão chama o oficial Charlie para conversar, e conta que está preocupado, pois eles não podem mais defender o resto da caravana que está transportando suprimentos de ajuda para a Grã-Bretanha. E aí, Ernest pergunta se deve ou não enviar uma mensagem de socorro para o almirantado, que é o comando supremo da marinha, e o capitão está em dúvida, pois existe a possibilidade dos alemães interceptarem essa mensagem, mas Charlie diz que a possibilidade é baixa, e por isso eles decidem enviar o pedido. Mais tarde, o almirantado responde, e eles param por alguns instantes para decifrar a criptografia da mensagem, e após decifrarem, Ernest anuncia que a marinha agilizou o envio de apoio aéreo, que chegará em poucas horas. Mas os alemães invadem os alto-falantes do Greyhound novamente para debochar, e dizer que esse pedido de ajuda não o salvará. E aqui vai uma curiosidade, o nome Greyhound é só um apelido do navio, já que o modelo usado no filme é o USS Kidd, e esse navio é classificado como sendo um contra-torpedeiro da classe Fletcher. E aqui vai outra curiosidade, você pode encontrar o USS Kidd no World of Warships, para disputar batalhas semelhantes ao do filme. No dia seguinte, vemos que faltam apenas 3 horas para os aviões chegarem, e o capitão Ernest começa a sentir dores no pé por conta dos sapatos militares que ele está usando há tanto tempo. Então, o capitão retira os sapatos, e vê que o seu pé está sangrando. Aí ele pede para um dos soldados trazer aquele chinelo que ele ganhou de presente da sua namorada. Após isso, Charlie avisa que 2 alvos foram avistados no radar da superfície, portanto o capitão emite um alerta máximo e ordena que toda a caravana entre em formação de combate. Então o submarino Wolf começa a se aproximar do Greyhound, e os alemães os ameaçam mais uma vez, falando que esse será o último dia da vida deles. Com isso, o submarino alemão dispara vários torpedos, e um deles passa raspando no Greyhound, mas para não serem atingidos pelos outros torpedos, o capitão ordena que o soldado no controle do leme incline o navio para a esquerda, fazendo uma manobra bastante arriscada. Portanto, a hora do contra-ataque chega, e os soldados que estão no deck do navio começam a atirar com os canhões de artilharia no submarino Wolf, destruindo assim a embarcação. E aí, o último dos submarinos aparece na superfície do mar, e o apoio aéreo finalmente chega lá. Então o capitão pede para os soldados continuarem atirando, para o piloto do avião saber onde está o alvo. Com a ajuda, o avião localiza o submarino e joga várias bombas no mar, abatendo assim a embarcação. E aí os soldados do Greyhound comemoram bastante. Após isso, o capitão alerta para o resto da caravana que o perigo já passou. Então os navios começam a se aproximar do destino, e Ernest pega o telefone para falar com o superior da marinha britânica, que o parabeniza por ter eliminado 4 submarinos alemães, sendo esse um feito impressionante para um capitão que está fazendo a sua primeira travessia. Então esse superior da marinha diz que o Greyhound já cumpriu o seu dever, e que eles e os outros navios que foram danificados devem ir para o estaleiro naval de Londonderry, que fica na Irlanda do Norte. Com isso, o capitão vai até a sua cabine para descansar um pouco. No entanto, ele começa a ouvir alguns gritos, e muda de direção para ir até o lado de fora para checar o que é. E aí ele se depara com vários tripulantes de um dos navios mercantes, que estão gritando para agradecerem pelos serviços prestados. Já os navios mais distantes dispararam os sinalizadores no céu, e enviam mensagens por código Morse, dizendo obrigado para o Greyhound. Então o capitão finalmente entra na sua cabine para ter um merecido descanso, se ajoelhando e agradecendo a Deus pelo sucesso da missão. Por fim, vemos um aviso, mostrando que durante as batalhas no Atlântico, mais de 3.500 navios foram afundados, totalizando 72.200 mortes. Fala galera, o que vocês acharam das batalhas navais desse filme? Vocês gostaram de ver esse lado da Segunda Guerra Mundial que não é tão abordado? Me contem nos comentários. E não se esqueçam de conferir o link na descrição para baixar e se registrar no World of Warships, e assim apoiar o canal. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.